GFM, que é um evento gigantesco. Para quem não pegou isso, né, no ano passado, Nossa. é o Global Football Management, que aconteceu ano passado em Lisboa e que vai acontecer novamente esse ano e por aí muitos outros anos, né? Exato. Conta um pouquinho aí do que é esse projeto e como surgiu criar esse projeto. GFM é meu quarto filho. Eu tenho 3 filhos. A Kathleen de 22, a Isabela de 16 e o Arthur de 14. São sensacionais, assim. É tudo que eu tenho, na verdade. E o GFM foi mesmo um embrião, assim, que foi crescendo. E, graças a Deus, hoje a gente consegue ter uma marca bem conhecida aqui na Europa, já no meio do esporte. O GFM foi criado na pandemia. No auge da pandemia, onde a gente não podia sair com a cabeça na janela, que poderia levar até multa na época aqui e tal. E eu comecei a buscar, assim, eu saberia que após pandemia as pessoas iam estar com muita sede de algo presencial. Futebol é network 100%. Sem o network a gente não consegue fazer absolutamente nada. Total. A Lença, a Denise também, claro. enfim. Hoje é o nosso maior bem. É o network. Vale mais que dinheiro. Vale mais. Vale Aquela mais que bela frase, né? Você pode ter dinheiro, mas se você não tem contato, você não tem tudo. Exatamente. Né? Você pode ter dinheiro, mas você não entra em todo lugar. Se você tem contato e não tem dinheiro, você pode chegar até tudo. Exatamente. E eu fui criando todo esse projeto. Pesquisei alguns executivos no Brasil que quisessem, só que eu queria muito trazer executivos do Brasil a princípio. Eu fiz várias pesquisas e não tinha achado nenhum nos últimos anos que teria trazido algum executivo do Brasil. Falei, por que não? Por que esse preconceito? Por que a gente só exporta atleta? Por que a gente não pode exportar? Óbvio, a gente tem o Edu, a gente tem assim, alguns que... Mas não é uma coisa abrangente, não é, infelizmente não é. É óbvio que a gente sabe as dificuldades, sabe os porquês, mas eu queria quebrar esse paradigma e trazer. Então só um pitacozinho. Então o GFM ele surgiu de um desejo que era teu. Exato. E tu imaginou, se eu tenho, muita gente deve ter. Exato. Então eu acho que se eu lançar isso... Vai dar certo. Foi isso mais ou menos. Eu acho que o profissional europeu tem muita sede de ouvir o brasileiro. Embora há, sim, um preconceito. Mas quer saber. Afinal de contas, é equilibrar pratos no Brasil. Exato. Eles trabalham equilibrando pratos. Né? E aqui não. E aqui eles são todos muito certinhos. Tem aquela receita, enfim. Já tem tudo programado. A questão cultural também facilita muito, porque por ser um país desenvolvido, tem fatores externos que aqui não influenciam como influenciam no Brasil. Né? Exatamente. E aí, então, eu tinha esse desejo de trazer o profissional brasileiro para cá. E aí, enfim, eu busquei alguns nomes, trouxe algumas pessoas para cá não, na verdade, para Lisboa. Juntei com profissionais europeus também, alguns presidentes, diretores, scouting, fiz um mix aí, porque eu também não queria somente executivos, eu também queria área técnica, eu queria ex-atleta, eu queria fazer um mix bem bacana. Porque, infelizmente, muitas das vezes o empresário não tem acesso ao presidente, por exemplo. Né? De repente, o técnico também não pode ter uma conversa mais longa com o empresário. E aí, enfim, aí é um monte de coisas que, de repente, eu queria quebrar isso, trazer todo mundo para um lugar só. E fazer mesmo esse network para as pessoas pudessem... Tem gente que tá estudando e não tem esse acesso. Tem gente que já está há muitos anos e precisa se oxigenar novamente, com novos ares. Enfim, eu queria fazer a mistura. A boa velha brasileira querendo fazer a mistura, né? E aí nasceu disso. Fiz alguns convites, todo mundo topou, Renata topou, que foi maravilhoso. E eram todas pessoas do teu network? Não, desses anos? Não, na verdade não. Alguns, a maioria eram, mas aí também tinha outras pessoas que também convidavam. Então, por exemplo, na primeira edição nós tivemos um outro que era parceiro nosso e que ele também já trabalha há mais de 30 anos no futebol, também ele trouxe alguns nomes. Então isso também acrescentou e ajudou e foi bem bacana. E aí nós misturamos esse pessoal todo e acho que não poderia ter sido melhor, né, Renata? Foi um clima maravilhoso. Os europeus aceitaram demais a ideia,
Eles gostaram muito disso, desse formato. 2 anos em pandemia, foi no estádio de futebol, no estádio da Luz. Enfim, tivemos o voo da águia. Enfim, foi sensacional. Foram 4 dias assim, de experiência bem bacana.